Oi, quinto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, para a nossa atividade de acentuação, o que eu vou fazer? Eu fiz o gabarito da apostila, das páginas da apostila que a gente tinha feito já, e aí eu vou pedir para vocês corrigirem enquanto eu vou falando algumas coisinhas, tá bom? A maioria de vocês já fez, mas ainda tem algumas pessoas que não me entregaram, então quem não me entregou eu vou pedir pra parar o vídeo pra primeiro tentar fazer, tá bom? E aí depois assiste o vídeo e corrige direitinho, que é pra eu saber o quanto que vocês estão acompanhando ou não, tá? Quando vocês forem fazer, eu sempre mando, quando vocês forem fazer a correção, eu sempre mando dois documentos. Um é o vídeo e o outro documento são as próprias imagens da correção. Por que eu faço isso? Porque assim vocês conseguem ver em outro momento, com mais tranquilidade, as atividades, né? Como que eu coloquei as respostas e tudo mais. Eu peço para que vocês também nessa hora confiram a ortografia, se a resposta que vocês fizeram foi completa, né? Você não tem muita resposta completa, tem só uma resposta que precisa ser um pouco mais elaborada. Mas enfim, se vocês fizeram a resposta completa, se colocaram um acento, né? Já que uma atividade de acentuação é importante que a gente preste atenção na sílaba tônica e consequentemente no acento, tá bom? Acho que é isso. Quem tiver alguma dúvida, por favor, manda pra mim. Eu tô começando a mandar algumas atividades que eu tô fazendo retorno coletivo e outras que eu tô fazendo retorno individual, certo? E aí eu só peço pra vocês ficarem um pouco mais atentos aos e-mails e tudo mais, porque é por ali que eu vou usar para fazer as indicações individuais, tá bom? E sempre quando a gente for corrigir alguma atividade que eu tô mandando vídeo, como essa, como uma outra de ortografia que eu também corrigi, que era com a L ou a U, de história e tudo mais, eu peço para vocês colocarem lá em cima, na página, o C/C e a data, tá bom? Que assim, só pra gente conseguir manter uma organização semelhante à que a gente fazia em sala de aula e para quando a gente retomar as aulas, a gente conseguir saber quem acompanhou, quem não acompanhou, o que a gente faz, o que eu preciso corrigir, que a pessoa não conseguiu corrigir, que eu corrijo, tá? Só pra gente conseguir ter uma organização desse material e acabar não se perdendo com esse novo jeito de ter aula, tá bom? Bom, então vamos à atividade. Bom, vamos lá. Ele tá falando primeiro pra gente começar lendo o trecho e aí reler algumas palavras em voz alta, né? E aí, gente, eu já vou pro exercício 2, tá? Lá embaixo, no exercício 2, ele tá falando assim: avalie novamente a posição que as sílabas tônicas ocupam nas 5 palavras apresentadas anteriormente. Reescreva-as e circule a sílaba tônica de cada uma das palavras. Como você já tem a imagem, eu não vou falar qual que é a sílaba tônica de cada um. Dá pra ver aí, né? Que é esporte, honesto, título, saber e você. Bom, como é que a gente faz para saber qual é a sílaba tônica? Vocês lembram que a gente tinha conversado de chamar a palavra? É como se a gente estivesse chamando a palavra para, sei lá, sair com a gente. Você não fala assim, por exemplo, esporte. Você fala esporte. Ou a gente não fala assim, honesto. A gente fala honesto, tá? Então, sempre quando a gente tiver dificuldade para identificar qual é a sílaba tônica, a gente pode fazer esse exercício de tentar chamar a palavra, tá bom? Na página seguinte, a gente tem outro exercício, que é: a sílaba tônica sempre ocupa a mesma posição? Justifique a sua resposta. Bom, a gente acabou de ver que em você a sílaba tônica é a última. Em esporte, a sílaba tônica é a penúltima. E em título é a antepenúltima. Então, não, né? Ela não vai ocupar sempre a mesma posição. Ela vai variar qual vai ser a posição. E aí eu coloquei aí como exemplo as 3 possibilidades que a gente conhece, que são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Bom, na sequência, no exercício 3, ele está pedindo para a gente
ler o poema que chama Nova Canção de Exílio, do Carlos Drummond de Andrade. A Josué Monteiro. Um sabiá, palmeira, longe. Estas aves cantam outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata e maior amor. Só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira. Longe, onde tudo é belo e fantástico. Só, na noite, seria feliz um sabiá na palmeira. Longe. Bom, ele tá pedindo pra gente acentuar as palavras, né? Eu coloquei aí que a gente tem 8 palavras acentuadas. De fato, são 8 acentuadas. Só prestem atenção porque, na verdade, são 5 palavras que 2 se repetem, por isso são 8. Tá bom? Mas nós temos... Eu coloquei aí separado para vocês verem com maior clareza, tá bom? Tô indo pro próximo. Bom, no último exercício dessa sequência que eu passei para vocês, ele está falando: leia com atenção essas palavras e em seguida copie-as no quadro abaixo, classificando-as segundo a regra. Bom, vocês até podem ver que lá em cima, na atividade, eu coloquei as palavras separadas por sílaba e sublinhei qual era a sílaba tônica. Uma facilidade da gente perceber é que sempre a sílaba tônica vai ser a palavra, a sílaba que está grifada, que está com acento, perdão. Então, esse já é um facilitador, que a gente tem bastante palavra acentuada aí. E aí, a gente só tem que classificar no quadro. Só uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, porque várias pessoas falam, quando a sílaba tônica é a primeira, a gente está falando de oxítona. Então, vocês até podem falar, usar, sei lá, nomenclatura 1, 2, 3, ou fazer de um jeito que melhor fique, né, melhor esclareça para vocês, melhor organize a ideia. Só tem que lembrar que a gente está falando de trás para frente. Então, se a sílaba 1, no caso de oxítona, é a última, tá bom? Eu acho mais fácil pensar em última, penúltima e antepenúltima, tá? Então, cuidado para vocês não se perderem nessas informações. Eu não vou falar quadro a quadro, palavra a palavra, porque vocês têm as imagens, aí vocês conseguem corrigir direitinho na atividade de vocês, certo? A única coisa que eu queria falar era um pouquinho sobre as proparoxítonas aparentes. Vocês lembram que as proparoxítonas aparentes vão ser aquelas que a gente tem a terminação em ditongo. Eu fiz até um asterisco para a gente perceber quais são elas, tá? A gente tem aí relógio, próprio, empresário, escritório, né? São todas essas palavras que terminam com ditongo e que aí a gente viu que alguns linguistas têm diferença de classificação, mas a gente que pode ser reconhecida como paroxítona ou proparoxítona aparente, mas a gente vai colocá-las no quadro das paroxítonas. Tá bom, gente? Quem tiver mais dúvida é só falar comigo, tá? Eu organizei também uma definiçãozinha para a gente entender por que elas são classificadas como paroxítona ou como proparoxítona aparente, que tem a ver com a terminação delas, sendo em ditongo, um ditongo crescente, enfim, mas leiam o finalzinho do vídeo que eu estou colocando para vocês, só não se preocupem muito com os detalhes, eu só estou colocando tudo isso para vocês entenderem melhor. Mas não é para desesperar ninguém, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, é só falar comigo, tá? As outras páginas eu só deixei o gabarito porque eu acho que elas são mais tranquilas. Qualquer dúvida também falem comigo. Beijo, gente!